Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência. Começa aqui mais um programa Rasgando o Trapo. Com você, sempre é um prazer estar com você para podermos aprender alguma coisa sobre temáticas que as pessoas nos mandam. Funciona assim o nosso programa aqui no Rasgando o Trapo. Você liga para mim, 199-9371-5742. E aí nós vamos pegar o seu tema que você me dá com a nossa equipe aqui, toda a nossa equipe da rádio, e a gente vai debulhar o assunto no ar, fazendo um programa para você que você deu o tema, tá bom? Graça e paz a todos vocês, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Hoje o assunto é bastante complicado, é chato de debater. Hoje o assunto é chato. É chato. Porque Jesus Cristo disse o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas. Paulo também vem a escrever: acautelai-vos dos falsos obreiros. E nós temos visto aí o senhor Edir Macedo soltar duas asneiras que têm deixado muita gente de orelha em pé. Então nós vamos debater aqui à luz da Bíblia. Certo? Vamos procurar aprender alguma coisa, um pouquinho a respeito da Bíblia Sagrada em relação ao que este senhor Edir Macedo tem feito aí em redes sociais e até mesmo na televisão. Vamos aprender alguma coisa para ver se esse cara tem razão, se ele tem alguma formação teológica, para poder falar coisas asneiras, estupidez, em vídeo, Facebook. Inclusive eu tenho vídeos aqui para poder provar para você, para poder debulhar o assunto, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que esse Edir Macedo faz, ele vai na TV, faz um vídeo, inclusive, eu tenho vídeo aí, dizendo o seguinte: olha, Deus, ele não cria seres humanos algum. Deus não cria ninguém. Quem cria é você, é eu. Basta fazer sexo, basta ter uma relação sexual e você nasce. Deus não cria ninguém, velho. Deus não cria ninguém. Certo? Então, esta foi a tese, sem nenhum fundamento teológico, sem nenhum fundamento bíblico, sem nenhum fundamento genético e também teórico criativo. Ou seja, a teoria criacional, que é uma realidade, deixou de ser teoria quando foi derrubada as teorias de Charles Darwin. Quando foi derrubada, caiu por terra. Até porque você vê que Charles Darwin, depois que ele levanta a teoria que os homens provêm dos símios, dos primatas, depois que Charles Darwin morre, vamos fazer até uma piada. Você não vê um homem aí que foi macaco? Você não vê nenhum macaco se transformando em homem? Você não vê nenhum macaco se transformando em homem. Você não vê. Então, eu sou cientista, mas eu sou criacionista, que sou doutor em teologia sistemática. Tá certo? Agora vamos lá. Senhor Edir Macedo diz o seguinte: olha, Deus não cria ninguém. Basta você fazer sexo e você cria um ser humano. Deus não tem nada a ver com isso. Bem, para aquele que não tem cultura, aquele que não tem uma formação teológica, uma formação em genética, em biologia, pode até concordar com esse Edir Macedo, que para mim, que sou neuropsicólogo e também sou psicanalista diplomado, para mim é um psicopata, em detrimento também da ganância, porque o negócio dele é dinheiro. Então, para mim, ele é um psicopata, certo? Agora, vamos debater o primeiro ponto aí. O primeiro ponto. Ele diz categoricamente que Deus não cria ninguém. Basta fazer sexo e nasce alguém. Bom, em parte ele tem uma certa razão. Se você fizer sexo com sua mãe, obviamente vai nascer um bebê.
Se você fizer sexo com a sua filha, sua sobrinha, se você fizer sexo com uma cabrita, com uma égua, obviamente vai nascer um ser deformado geneticamente, mas vai nascer. Então, em parte, ele tem uma certa razão. Porque partindo-se do pressuposto de que precisa haver sexo, uma cópula, uma junção de corpos para que o espermatozoide suba ao útero, né, ao ovário e lá desenvolva um feto, é lógico. Há uma embrionagem e nessa vem antes o zigoto, através do espermatozoide que perde a cauda. Aí se junta ao óvulo, formando o quê? Formando uma junção de positivo com negativo, ou seja, formando geneticamente a formação de um ser. Tudo bem. Até aí o senhor Edir Macedo, ele tem uma certa razão. Sim. Mas, quando o senhor Edir Macedo diz, Deus não tem nada a ver com isso porque Deus não cria ninguém. Basta você fazer sexo e você cria um ser humano. Quando ele diz isso, ele tropeça na Bíblia Sagrada. Ele tropeça. Diante de tantas asneiras que eu tenho visto, este homem, tanta merda, ele falar, vem mais essa. Então vamos debater 2 pontos. O primeiro ponto é este. Olha, eu encontro na Bíblia, como doutor em teologia sistemática, eu encontro na Bíblia 32 vezes dizendo que Deus cria sim seres humanos. Não é questão só de fazer sexo e já nasce um ser humano. Esse homem não pensa para falar, é um psicopata. Ele não pensa, ele fala o que vem na boca. E o otário, o burro, acredita. Porque não vai a Bíblia. Então vamos lá. Ah, ele tá aqui no vídeo. Ah, porque Deus não cria ninguém. Basta fazer sexo e nasce. Bom, eu vejo na Bíblia que Deus cria. Eu vejo. 32 vezes. Por exemplo, eu vou citar para você 2 versículos. Primeiro, na oração de Ana, a mãe de Samuel, que era estéril, não podia gerar filhos, ela clama a Deus, até que Deus dá um filho. Na oração dela, que era profetisa, não era uma mulher qualquer, era uma profetisa. Na oração dela, ela diz, Deus dá a vida e Deus tira a vida. Deus faz nascer e Deus faz morrer. Se ela, sendo profetisa, profetizava pelo Espírito Santo, Edir Macedo, pelo Espírito Santo, a não ser que o senhor não crê que Ana era cheia do Espírito Santo. Se o senhor crê que Ana era cheia do Espírito Santo porque era profetisa, e ela profetizou pelo Espírito Santo que Deus dá a vida e Deus mata, então o senhor está fora da Bíblia. Está fora. O senhor está falando mais uma merda para a humanidade, velho. Mais uma merda para a humanidade. Primeiro porque eu vejo 32 vezes na Bíblia que Deus cria seres humanos. Segundo que eu vejo mais 3 versículos importantes provando que Deus cria, sim, senhor Edir Macedo, seres humanos. Tá? Segundo que quando Ana pede o filho, porque ela era estéril, Deus dá. Foi o diabo que deu? Edir Macedo. Foi o diabo que deu? Mas aqui está escrito que foi Deus que deu. Ouviu a oração dela. E ela, sendo profetisa, ela diz, Deus dá a vida, faz nascer, e Deus tira a vida. Então está provado que Deus dá a vida. E aí? O senhor não tem vergonha na cara de ensinar a um monte de otários, semi-analfabetos, e que tem preguiça de estudar a Bíblia? O senhor não tem vergonha na cara de falar tanta merda assim?
tanta merda. Pô, cara, eu vejo 32 vezes na Bíblia, velho, escrito que Deus cria seres humanos. Capítulo 40 de Isaías, versículo 28, diz que Deus, ele cria até os confins da terra. Se Deus cria até os confins da terra, Deus não cria seres humanos, então o que é que ele cria? Bom, senhor Edir Macedo, vem cá. O senhor não acredita em Isaías 40, versículo 28? Jogue a Bíblia fora, velho. O senhor já é um coroca, já é um psicopata, doente por dinheiro, patologicamente. Agora, se o senhor não acredita em Isaías 40, versículo 28, joga fora isso aqui, ó, velho. Joga fora. Joga fora. Ah, o senhor não acredita? Se o senhor não acredita, que aqui está dizendo o seguinte, que Deus cria até os confins da terra. Como que Deus não cria, Macedo? Como que Deus não cria seres humanos? É só fazer sexo? Deus não cria? Deus não tem nada a ver com isso? Ô Edir, tanta merda a humanidade, tanta asneira, mas essa a otário, burro, idiota, que acredita nas suas churumelas. Também vejo o salmista dizendo, Salmo 95, versículo 6, que Deus criou todos nós. Leia. Edir Macedo. Vem cá. Vem cá. Salmo 95, versículo 6. Deus criou a todos nós. E aí? O senhor também não acredita no Salmo 95, versículo 6, né? O senhor também não acredita. Quer dizer, o senhor passa noites e noites lendo o gibi do Batman e Robin. O senhor passa lendo a noite inteira a revista Playboy. Edir Macedo, vem cá. O senhor passa a noite inteira lendo o gibi do Homem-Aranha, dos Marvels. O senhor passa a noite inteira lendo a revistinha do Superman. E o senhor não conhece a Bíblia? Mas a Bíblia diz, senhor Edir, a Bíblia diz que Deus criou os seres humanos. São 32 vezes na Bíblia. Agora o Salmo 96 diz, aliás, o Salmo 95 aqui, versículo 6, que Deus criou a todos nós. Então como que um cara desse, ele vai à mídia, ele fala uma asneira, uma merda tão grande dessa, e milhares de otários acreditam? Por quê? Eu vou te explicar. Porque enquanto houver espertalhões, haverá burro. É desde o princípio do mundo, velho. Enquanto houver ignorantes, haverá pessoas cultas, pensadoras, para guiar o povo para o seu próprio pensamento. É um idiota gerando idiota em igrejas evangélicas hoje. Como diz o meu amigo pastor Caio Fábio, igreja hoje é um imbecil imbecilizando o outro. É uma fábrica de imbecis gerando imbecis. Se 32 vezes na Bíblia, Edir Macedo, eu vejo que Deus cria seres humanos, porque sem ele ninguém nasce, sem ele ninguém vive, sem ele ninguém morre, sem ele ninguém fica rico, sem ele ninguém vai para a sepultura, nada acontece sem ele. Paulo chega a dizer em Romanos que tudo foi feito para ele e por ele. E aí, também Paulo está errado, Macedão? Paulo está errado, velho?
Paulo está errado? Quer dizer, que esse cara anda falando tanta merda em vídeos, televisão? Não dá para entender uma asneira tão grande. Basta fazer sexo, nasce. Deus não cria ninguém. Já que Deus não cria ninguém, eu tenho uma pergunta para o senhor. Vem cá. Já que Deus não cria ninguém, basta fazer sexo e nasce um ser humano. Quem criou o senhor? Quem criou o senhor? O diabo? Estranho. Bem, vai esse Edir Macedo também no YouTube, programas de redes sociais, inclusive eu tenho a gravação. Vai ele na televisão e diz o seguinte, presta atenção. Eu bebo cerveja. Eu bebo mesmo. É minha fé. Eu tenho a minha fé. Eu bebo pela fé. Tá. Muito bem. Muito bem. Eu vejo na Bíblia que o viciado não entrará no reino de Deus. Eu vejo na Bíblia. Qualquer tipo de vício, não é só bebida, qualquer tipo de vício vai levar esta pessoa à condenação eterna. Eu vejo aqui na Bíblia. Agora, a Bíblia diz o seguinte, que não é para o homem ser dado ao vinho. Também Paulo explica que não é para o homem beber, mas sejai-vos cheios do Espírito Santo. Bom, eu vejo na Bíblia também que o viciado não entrará no reino de Deus. Vem cá um pouquinho. Edir, o senhor vai entrar no reino de Deus? Mas o senhor alega aqui no vídeo que eu tenho, o senhor alega que é viciado em cerveja. Eu bebo mesmo, eu tenho fé para beber. Bom, quer dizer, se eu disser aqui, eu tenho fé para adulterar, tem otário que vai dizer, ele é profeta de Deus. Ele é um profeta de Deus. Tem otário para tudo no Brasil. Tem idiota para tudo. Se eu falar aqui, eu tenho fé para assaltar pessoas e roubá-las. Eu tenho fé para atirar na cabeça de uma criança e matar. Eu tenho fé. Isso é fé. Bom, quer dizer então que o que manda na minha atitude e nas minhas ações não é se é pecado ou se não é pecado. O que manda, o que prevalece é que eu estou fazendo pela fé. Então Deus é comigo. Eu como tua mulher, mas eu estou fazendo pela fé. Eu tenho fé. Eu dou um tiro na cabeça da sua criança, é pecado? Não, não quero saber se é pecado. Mas eu tenho fé. Então eu estou dentro da palavra. Quero nem saber se é pecado ou se não é. Importa que eu tenho fé. É isso que ele diz aí. É isso que ele diz. Eu tenho fé. Quer dizer, se você não tem fé, não faça. Eu tenho fé. Então vem uma outra pergunta aqui da seguinte maneira. Se a Bíblia diz que o viciado não entrará no reino de Deus, o senhor vai entrar onde? Onde é que o senhor vai entrar? Quer dizer, aí cumpre o que o salmista disse, o seguinte. Quando um cego, ele guia outro cego, caem os dois no abismo. Os dois. Um cego guiando o outro cego, caem os dois no abismo. E é isso que está acontecendo no Brasil. É isso que está acontecendo. Quando levantam um falso profeta, mentiroso, psicopata, que fala por quantos buracos tem no corpo, fala tanta asneira, cumpre o que o salmista disse. Um cego guiando outro cego, caem os dois no abismo.
Para onde o senhor vai? Que o senhor disse que é viciado em cerveja. Para onde o senhor vai? Porque a Bíblia diz que o viciado não entrará no reino de Deus. E aí, como é que fica? Você que está seguindo o psicopata, psicopata tu é. Nossos antigos avós já diziam: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Me diga com quem tu anda, e eu te direi quem tu és. Tem uma outra coisa aqui que estão me mandando aqui. Então tem outra coisa aqui que ele falou, esse Edir falou o seguinte. Tem outra coisa aqui que ele falou, e tem até gravação aqui, que ele disse o seguinte. Ele disse para os bispos e pastores da igreja dele que Deus deu uma visão para ele que era para os pastores fazerem uma vasectomia. Por quê? Porque ter filhos, eu tenho provas aqui, porque ter filhos na Igreja Universal traria muito gasto para a igreja, muito gasto. Quer dizer, a Igreja Universal não tem dinheiro. Então, o coitado do pastor ou do bispo que tivesse filho com a sua esposa traria muito gasto para a igreja. Então ele proibiu alguns anos atrás que o seu esposo e a sua esposa tivesse filho. Seria preciso fazer uma vasectomia. Aí virou uma China, né? Acho que virou uma China comunista, não pode ter mais filhos. Tá entendendo? Só que vem bispos dele no YouTube e confessam o contrário. Não. Vários bispos estão no YouTube dizendo, não, desmente ele. Não. Ele proibiu a gente porque as duas filhas dele não podiam ter filhos. E a inveja delas mandaram no pai, para que o pai enganasse a igreja e os seus bispos, dizendo que era a ordem do Espírito Santo. Olha, Jim Jones, o grande pastor Jim Jones, pela ordem do Espírito Santo na Guiana Francesa, ele colocou num balde de Santa Ceia, no dia da Santa Ceia, grande pastor Jim Jones, dizia ele que era por ordem do Espírito Santo também, colocou veneno de cianureto na ceia. Morreu mais ou menos 429 pessoas, quase 500 pessoas. Então é o que o salmista diz. Quando um cego guia outro cego, caem os dois no abismo. Jim Jones fez isso. Também fez isso. E dizia que era o Espírito Santo. E matou quase 500 pessoas, irmãos, irmãs, crianças, assassinados. Com veneno de cianureto na ceia. Também era pelo Espírito Santo. Quando Jimmy Swaggart, grande pastor Jimmy Swaggart da Assembleia de Deus, em 1986, pregava o pau contra o adultério, descia a lenha contra o adultério, o outro pastor que ele atacava, o outro pastor mandou filmar. Ele pegava, Jimmy Swaggart, grande pastor Jimmy Swaggart, ele pegava a prostituta Debra Ofra, prostituta, traía a sua esposa Frances Swaggart, traía o mundo, tanto que ele pediu, eu tenho o vídeo aqui, pediu perdão ao mundo. Será que o senhor não precisa fazer como ele? Um pouquinho de vergonha na cara. Pedir perdão ao mundo, ser humilde por tanta merda
que o Senhor fala? E aí? Que tal pedir perdão ao mundo é mais bonito? Porque, meu Deus, quando eu olho a Bíblia, eu vejo que Deus cria os seres humanos. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo que Deus condena o vício. E o viciado não vai entrar no reino de Deus. Mas esse cara vem e prega tudo o contrário. Esse falso profeta psicopata, ele prega tudo o contrário. Benihim, que você acha, no próximo vídeo nós vamos falar de Benihim, que você acha que ele levanta paralíticos pelo poder do Espírito Santo. Benihim, eu tenho a história dele aqui, eu tenho a biografia e dados dos Estados Unidos. Benihim, ele visita uma vez por ano o túmulo de uma missionária amiga dele que já faleceu. Ele diz que ele fala com ela. Esse Benihim é espírita ou é cristão? No próximo vídeo nós vamos debater sobre esse assunto. Como é que um pastor que se diz ser pastor vai ao túmulo de uma mulher que morreu e lá vê ela e conversa com ela? Mas se ela era missionária, e se ela partiu salva, o espírito dela não está ali no túmulo. Então com quem esse Benihim conversa? Com quem? Esse Benihim também, ele chegou a dizer, quer dizer, são psicopatas, doentes, que guiam otários, burros. Esse Benihim, no próximo vídeo nós vamos debater, esse Benihim também tem uns costumes estranhos. Ele diz o seguinte, que existe disco voador, existe seres extraterrestres, e que Jesus Cristo morreu pelo universo. Ele não morreu pela humanidade. Então ele alega que existem seres extraterrestres em outras galáxias que também dependem da salvação de Cristo. Então nós vamos debater aí, no próximo vídeo, a pedido de todos aí, sobre o caso Benihim, este falso profeta também, que anda ensinando um monte de groselha aos seus membros. Ele diz também, esse Benihim, como Macedo, falso profeta. Esse Benihim, ele também diz nos Estados Unidos o seguinte, que do sopro de sua boca sai o Espírito Santo. Bom, eu vejo na Bíblia que o Consolador já está entre nós. Ele foi descido em Jerusalém e ele está entre nós. Como que o Espírito Santo vai descer sobre você se ele já está entre nós? Outra pergunta que eu faço. Se o Espírito Santo está conosco, ou conosco, Senhor Benihim, mas isso é para outro vídeo. Se o Espírito Santo está na terra, está entre nós, como é que ele pode sair da boca do Benihim? Quer dizer, só o Benihim que tem o Espírito Santo, então, ele assopra e o Espírito Santo sai e a pessoa tomba. A pessoa fica desmaiada. É tanto falso profeta, é tanto doente mental, é tanto mentiroso, é tanta abobrinha que você escuta, meu velho, que não é brincadeira. Olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe, até a próxima.